Diante da preocupação internacional com os direitos humanos e mais especificamente com a situação das mulheres no Afeganistão sob o Talibã, um porta-voz do grupo disse o seguinte: Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Mas o que isso quer dizer? Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu explico o que é a Sharia, também conhecida como Lei Islâmica. Vamos direto ao ponto. Em uma tradução literal, Sharia em árabe significa o caminho claro para a água. A Sharia pode ser definida como o sistema jurídico do Islã, um conjunto de normas derivadas principalmente do Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Al, em árabe, é o artigo definido, e Corão significa o que foi recitado. Ou seja, segundo a crença muçulmana, são as palavras de Alá que chegaram a Maomé sobre como deveriam viver os seguidores da religião. Maomé nasceu em Meca, na Arábia Saudita, no ano 571 d.C. e é considerado um dos profetas das chamadas religiões abraâmicas. Ou seja, junto com o judaísmo e o cristianismo, a religião muçulmana bebe na fonte espiritual do patriarca bíblico Abraão. Em tese, o conceito da lei islâmica não é tão diferente, por exemplo, da ideia de que crenças cristãs influenciaram leis e constituições ao redor do mundo. O problema é que normalmente a Sharia, ou pelo menos o debate sobre a Sharia, vem à tona quando se discute a interpretação mais radical da religião muçulmana, que é exatamente o que está acontecendo agora quando a gente tenta analisar que interpretação da lei islâmica vai ser imposta pelo Talibã no Afeganistão. Sim, porque não existe uma só. Não existe um documento em algum lugar do mundo reunindo uma interpretação única do que deve ser a lei islâmica para todos. Isso fica claro quando se observam países muçulmanos ao redor do mundo, da Indonésia à Arábia Saudita, ou mesmo como vivem muçulmanos em diferentes países sem maioria islâmica. Existe uma enorme diversidade. Em alguns lugares, mulheres precisam de permissão de um guardião homem para se casar, por exemplo. Só para te dar mais uma ideia dessa variedade, existem 5 grandes escolas diferentes da lei islâmica. 4 são sunitas e uma é xiita. Vamos lembrar que as fontes principais da lei islâmica, o Corão e outros livros que retrataram as falas e a vida do profeta Maomé, foram escritos no século 7 d.C., ou seja, não apenas refletiam um contexto histórico específico, como também não refletiam muitas das mudanças que o mundo viveu e ainda vive. Por exemplo, como se comportar na internet? Uma pergunta simples que deixa clara a importância para os muçulmanos de uma constante interpretação. É aí que entram os estudiosos da religião, que podem emitir mensagens orientando os seguidores do islamismo sobre um determinado assunto, quando não existe o equivalente a uma jurisprudência clara. A lei islâmica tem regras sobre todos os aspectos da vida cotidiana, como direito de família, negócios e finanças. Inclui orientações sobre orações diárias, jejum e doações para os mais pobres, mas também castigos corporais para atos como roubo e adultério. O Corão determina, por exemplo, que homens e mulheres devem se vestir, abre aspas, com modéstia. O que isso quer dizer no mundo real, no dia a dia, pode variar muito, desde uma cobertura discreta dos cabelos com um hijab, que é um lenço, até a burca, em que a mulher é completamente coberta, incluindo um véu bastante opaco sobre os olhos. E muitas mulheres muçulmanas não usam qualquer lenço na cabeça. Na Arábia Saudita, o Estado é religioso, não é laico, e uma interpretação considerada bastante radical da Sharia é a base do sistema de justiça. Homicídio e tráfico de drogas podem ser punidos com a morte, e quem comete adultério pode ser apedrejado. A ONU condena esse tipo de punição. Diz que apedrejamentos são um tipo de tortura, um tratamento cruel, desumano e degradante e, portanto, claramente proibido. Em países laicos, a Sharia pode servir apenas de orientação para a vida privada dos muçulmanos. E aqui, mais uma vez, as interpretações são fundamentais. Vou dar um exemplo. Se um muçulmano que vive aqui no Reino Unido é convidado por um colega para ir num bar depois do trabalho e fica na dúvida sobre o que fazer, ele pode procurar um estudioso da Sharia.
Esse estudioso vai dar conselhos que garantam que os atos desse muçulmano estejam dentro do permitido pela religião. Muçulmanos, a princípio, não podem consumir bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas a pergunta que todo mundo está fazendo agora é como o Talibã vai aplicar a Sharia no Afeganistão dessa vez. E a única referência disso não é nada boa. O grupo controlou o país entre 1996 e 2001 até ser derrubado pela coalizão militar liderada pelos Estados Unidos na esteira dos atentados de 11 de setembro. O Talibã foi acusado de dar guarida a Osama Bin Laden e sua Al-Qaeda, responsáveis pelos ataques. E naqueles 5 anos de governo talibã, a interpretação da Sharia no país era uma das mais rígidas e violentas do mundo. O Afeganistão tinha execuções públicas, apedrejamentos, amputações e punições com chicotadas. Milícias do Talibã circulavam pelas ruas, atacando inclusive homens que mostravam os tornozelos ou usavam qualquer tipo de roupa ocidental. Homens eram obrigados a deixar a barba crescer e as mulheres só se aventuravam a sair se tivessem permissão por escrito dos homens. Elas não podiam trabalhar, estudar e precisavam usar a burca, uma roupa que cobre o corpo inteiro, incluindo o rosto. Militantes do Talibã afirmaram à BBC que estão determinados a impor novamente a sua versão da Sharia no Afeganistão, incluindo apedrejamento por adultério e amputação de membros por roubo. Mas numa entrevista ao canal de TV britânico Sky News, o porta-voz do Talibã, Suhail Shahin, afirmou que eles vão respeitar os direitos das mulheres e da imprensa, que, como em qualquer lugar do mundo, tem o papel de cobrar quem está no poder. Mas não se sabe exatamente como e se essa promessa vai ser colocada em prática. Ele disse que as mulheres vão poder sair sozinhas de casa e vão continuar a ter acesso à educação e ao trabalho. Vão ter que usar o hijab, que é aquele lenço cobrindo a cabeça, mas não necessariamente a burca, que cobre o corpo todo. Agora, o que está acontecendo em áreas que foram controladas antes de Cabul pelo Talibã não parece um bom sinal. Mulheres que conseguiram fugir desses lugares disseram que os militantes do grupo estavam exigindo que famílias entregassem meninas e mulheres solteiras para que se tornassem esposas dos seus combatentes. Só para te dar uma ideia do risco real. O tema é complexo e eu espero que tenha ficado mais claro. A BBC News Brasil vai continuar acompanhando o Afeganistão nesse novo capítulo da sua história conturbada. Eu fico por aqui, até a próxima.